Pois nesse canal de puro entretenimento também falaremos de arte. Sem mais delongas, meus senhores, bora lá ver agora com um vídeo quentíssimo, quentíssimo, quentinho. Acabou de sair do Álvaro Borba. Chega mais. Ah, detalhe, tá? Eu vou fazendo cortes no meio disso tudo aqui. A live, como já ensinou o canal Meteoro Pro Powervrin aí, que estamos referenciando já de cara. Faz a live e grava, irmão. Faz a live e grava, depois edita, solta lá e vamos e pau na máquina. Que isso daí é YouTube, filho. Estamos aqui na vermelhinha pela primeira vez ao vivo mesmo. Bora que bora. Quando Lula chegou a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, havia muita hostilidade no ar. Além das tarifas e das ameaças, os Estados Unidos esperaram até o último minuto para conceder os vistos da delegação brasileira. E, para pesar o ambiente ainda mais, bem na véspera da Assembleia Geral, foram anunciadas novas sanções da Lei Magnitsky, dessa vez contra a esposa de Alexandre de Moraes. Pra variar aí, né? Trump aí dando o seu jeito de mostrar que, mais uma vez, os Estados Unidos se inclina para a extrema-direita, como foi no final da Segunda Guerra Mundial. E agora, processo de tentar recuperar esse devaneio de imperialismo maluco, dessa vez agora de um jeito extremamente autocrático. O bagulho está louco. E à hostilidade dos estrangeiros ainda se somaram os protestos de alguns brasileiros. Poucos, é verdade, mas bastante ruidosos. Vem aqui, cachaceiro! Vem! Odeia os comunistas! Quando a Assembleia Geral começou e o Brasil manteve a tradição de abrir o encontro, esse grupo ouviu Lula dizer tudo aquilo que se esperava que ele dissesse. Coisas que aquele pequeno grupo do lado de fora certamente vaiaria. Mas as delegações do lado de dentro aplaudiram. Não há pacificação com impunidade. Você viu? Chegou a ver o discursinho do Lula? Porra, galera. Ai, saudades do que nunca tivemos, hein? Puta que pariu. Se ele usasse essa verve toda aí pra poder fazer as coisas aqui pra dentro, hein? Né? A gente ia estar um pouquinho diferente. Olha a dimensão dos atos que aconteceram nesse domingo, né? Olha a projeção que a gente pode ganhar com um pouquinho mais de afeito, né? De afinco no processo, na situação. Mas aqui dentro, no cenário nacional, é o Lulinha Paz e Amor. Não é Velho Testamento. Lamentamos muito, lamentamos muito. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente. Aplaudido, hein? Foi só uma vez não, hein? Aconteceu pelo menos umas 3 vezes aqui. Vi hoje de manhã isso, tá? Falou bem, o cara fala, né? O cara fala muito, pô. Até aí, tudo como se esperava. Mas depois de Lula, o próximo a falar foi Donald Trump. E o que ele... 1 hora de discurso, esqueceram o TP, boicotaram o Trump, hein? Breaking news. Boicotaram Trump da Silva. Puta que pariu. E agora? E agora, chat? disse certamente deve ter surpreendido.
as nossas estridentes manifestantes. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu o vi, e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso? Ah, não, você tá vendo ali a cor da pele dele? Meu Deus do céu, será que ele faz bronzeamento artificial? Ai, companheiro. Se ele faz, deixa ele fazer, o problema é dele. É, Lula, né? Lulinha é assim. Vai. Em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito. Fico feliz de ter tido que esperar, porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse. Mas ele me parece um homem muito bom, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas... Ele só faz com quem ele gosta. This is Donald Trump, guys. He only do with who he likes. Tá certo? Vai botando. Quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. E essa é a grande notícia extraída da Assembleia Geral da ONU em 2025. Um encontro bilateral Brasil-Estados Unidos, tão aguardado, estaria no horizonte. É bom o Brasil se manter mobilizado pelos seus interesses. Houve muita pressão por um encontro assim. E agora que ele foi sinalizado, há esperança, mas também há muito temor sobre o que ele pode nos trazer. O Abre é foda, né, mano? Ele faz um textão, acho que, sei lá, cara. Cabeça aberta, pineal, transcendeu, entendeu? Que ele faz um vídeo desse, com um puta textão, assim, bem diagramado, lindo, maravilhoso. Menos de 30 minutos, só. Cara, só. Qual que é o segredo, Arverão? Tu abre o microfone e vai no REC? É isso? Tu pensa. Não sabemos, hein? Vamos tentar descobrir o segredo, Arverão. Ele grava, ele edita, ele escreve, ele fala. É o bichão. O que quer que tenha aproximado Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU já estava em gestação há algum tempo. O jornalista Jamil Chad, por exemplo, apurou que certas empresas brasileiras, preocupadas com as sanções comerciais, já estavam trabalhando no lobby por esse encontro e viam na Assembleia a oportunidade perfeita. Mas isso não significa que o planejamento tenha retirado todo o espaço da espontaneidade. Aqui a gente recorre a outro relato, da Mariana Sanches. Os lados estavam tentando garantir esse aperto de mãos e, aliás, as fontes brasileiras me falaram de mão, mas o Trump já foi pro abraço, foi um abraço, 39 segundos, e eu gosto dele, não negocio com gente que não é meu amigo. Enfim, para alguém que estava há 3 meses, né, fazendo o que o presidente Lula chamou de um maior ataque à democracia brasileira em 40 anos, a virada foi impressionante. E eu conversei com algumas... É o Trump, né? Always chicken out. Taco. É isso. Olhou aquela aura de Lulinha e peidou. Normal. Fontes do departamento do Trump, e eles se disseram surpresos, Fabio. Disseram que realmente não esperavam essa virada, o que só mostra que o Trump é imprevisível mesmo, como a gente diz. E Trump, o imprevisível, também está sujeito à imprevisibilidade de terceiros. Na Assembleia Geral, o teleprompter não quis colaborar com ele, que reagiu com uma ameaça. Pelo menos nesse hábito de ameaçar, ele não é tão imprevisível. E não me importo de fazer esse discurso sem o teleprompter, porque não está funcionando. Ajoelhou, né, pai? Isso aí, segue. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E dessa forma... Para de mentir, Trump.
Tá feliz, cara? Falo, então, mais do coração. E posso dizer que quem estiver operando esse teleprompter vai estar em apuros. Cara, essa piadinha, esse momento, bicho do céu, o climão. Olha esse climão, que tem umas risadinhas ali assim, sabe aquela risadinha da condescendência? Essa risadinha da... Nossa, isso me pegou demais, irmão. Cara, é muito... Nossa, que nojo. Que nojo desse cara, meu Deus do céu. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Pelo amor de Deus, velho. Bota. O factoide do teleprompter abre margem para uma pergunta importante. Se Trump costuma reagir ameaçando e, com frequência, sente a necessidade de demonstrar força e poder, por que é que ele deu de abraçar Lula e sinalizar um acordo bilateral logo agora? No bolsonarismo, a opinião dominante é que se trata de uma armadilha, como aquela que Trump armou para cima do ucraniano Zelensky no Salão Oval. Eduardo Bolsonaro parece muito próximo dessa tese. O filho do Jair anda numa maré de azar. Recebeu várias notícias nessa semana, mas garante que essa aí, do abraço de Trump e Lula, não foi uma delas. A maré de azar do Eduardo é séria. Ele foi barrado na tentativa de se tornar líder da minoria na Câmara dos Deputados e, finalmente, um processo de cassação está sendo aberto contra ele. Processo. Depois de que 3 meses? Já deve ter dado mais, né? Dele ter fugido pra lá. Cara, é absurdo como só agora, assim... Tá vendo como é importante uma manifestação na rua? Para todos os meus camaradas que estão ouvindo agora, estejam presentes, né? Se filiem aos partidos comunistas. Participem do MST. Se filiem, façam parte da luta pelo campo, pela terra. Pelas causas do seu bairro. Estejam organizados. É inacreditável o quão forte nós somos juntos. Tem-se que falar disso, tá bom? Obrigado. Vamos botando. Isso foi aberto hoje, terça-feira, diante de um inquérito a pedido do líder do PT, o Lindbergh Farias, que acusa Eduardo Bolsonaro de atuar nos Estados Unidos por sanções à economia brasileira. Mas o que é que faz o Eduardo pensar que essa possível aproximação entre Trump e Lula não faz parte das más notícias dessa maré de azar? No Twitter. Para quem conhece as estratégias de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa. Ele fez exatamente o que sempre praticou, elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Um recado claro e direto. Ao que se segue uma rasgação de seda enorme para o Donald Trump, que não acrescenta muita informação e que, portanto, a gente vai deixar de lado. O que interessa agora é saber se a diplomacia brasileira está preparada para lidar com essa hipótese aí da armadilha. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sinaliza que sim, ele deu uma entrevista para a CNN Internacional. E nessa ocasião, ele disse que, se Lula for até Trump, é para falar sobre comércio exterior, e não sobre como o judiciário brasileiro deve cumprir as suas tarefas. Porque se a soberania brasileira é inegociável, como disse o próprio Lula, então a gente não tem nem que conversar a respeito disso com eles. Eu devo perguntar ao senhor como, num palco público, o senhor responde ao discurso do presidente Trump e ao ataque específico ao Brasil, dizendo que eles irão falhar sem ele. Olha, o Brasil é um país de negociação, nós somos muito abertos, estamos sempre prontos para conversar e negociar. E nós temos altos oficiais no governo aqui, e eu digo sempre que a questão política é inegociável, não há espaço para isso, mas nós estamos prontos para negociar a questão das tarifas. Elas são, embora elas sejam ilegais, elas não estão na estrutura dos acordos da OMC.
mas estamos prontos para discuti-las. A única coisa que não podemos discutir é a soberania ou a independência dos poderes no Brasil, como o presidente Lula disse em seu discurso hoje, que a sua democracia é soberana e nada. Ai, que dissimulação, cara. Puta, é muita dissimulação, né? Tipo assim, primeiro que o OMC é, logicamente, um órgão que é liderado pelos Estados Unidos, tá ligado? Então eles vão colocar lá, eles vão tudo a favor deles. E ele, pra continuar o dólar, a moeda universal aí, né? Segundo que, putz, cara, falar da soberania nacional e falar que isso não pode ser discutido, só que ao mesmo tempo, tipo, uma semana, agora, nesse exato momento, eles estão com barcos e porta-aviões e, enfim, estrutura de guerra endereçada para Venezuela. Assim, a gente vai ver um react da Venezuela do professor aí, esqueci o nome dele. A gente vai ver aí ele falando da situação e como fica a partir de hoje. Mas, não é muita dissimulação, né? Acho que ninguém mais é besta agora, né? Acho que depois do genocídio contra a Palestina, depois dos ataques aí com a guerra tarifária, mano, porra, só sendo chapéu de alumínio mesmo, né? Fruta que caiu, bota. Pode interferir nela. Eu gostaria de perguntar algo, talvez o senhor possa esclarecer. O presidente Trump disse algumas coisas agradáveis sobre o presidente Lula. Aparentemente, eles se encontrariam na semana que vem. O que isso significa? Isso é novidade para o senhor? Olha, eles nunca haviam se encontrado. Eles hoje tiveram a oportunidade de se dar as mãos e trocar algumas poucas palavras, 15, 20 segundos. O presidente Lula estava deixando o palco e ele encontrou o presidente Trump ali nos bastidores. E é verdade, o presidente Lula disse que eles deveriam se encontrar e que eles deveriam conversar. Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar e ele está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil. O fato é que até aqui o Brasil conseguiu tudo o que queria. Lula vinha sofrendo muita pressão de toda a mídia internacional para tomar a iniciativa e ligar para Trump. Mais recentemente, essa pressão se tornou palpável na postura de uma repórter da BBC Internacional. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. A conversa deles é isso aqui, pai. A conversa deles é isso aqui, ó. A conversa deles é isso aqui. Tá ligado? É assim que eles conversam. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. Com um abraço e com a promessa de um encontro bilateral, o governo Quando um não quer, dois não conversa. É isso aí, pô. brasileiro se livra de pressões como essa sem precisar retroceder em nada na disposição de garantir a independência do judiciário e também sem arregar no discurso pró-soberania. Se é do ponto de vista comercial, tem negociação. Se é do ponto de vista econômico, tem negociação. Se é do ponto de vista de tributação, tem negociação. O que não tem negociação é a questão da soberania nacional. Por enquanto, o saldo é positivo. Agora, se o que vem depois... Essa porra dessa bandeira aí, hein? Não investigaram ainda, hein? Meu palpite é que é a mesma bandeira lá do jogo da NFL. Aconteceu 2 dias antes, pô. A bandeira tem praticamente as mesmas proporções. A única coisa que não deu pra ver no jogo, tá vendo aqui, ó, um azulzinho? Tem um azulzinho aqui na parte das estrelas embaixo. Parece que sobra um pouco das faixas, né? Isso daí não deu pra ver no jogo da NFL. Então não dá pra afirmar que é 100% certeza. Inclusive,
Fui fazer um vídeo lá no TikTok falando disso. Só xarope. Só xarope comentando besteira, mano. Não aguento, velho. Agora é só vermelhinha. Vamos. Time, ó. Time YouTube, hein? Tamo junto, YouTube. Vai, ó. Vai. Falando isso, vai que o algoritmo me nota. Vai, algoritmo, ó. Disso será ou não benéfico para o Brasil? Ora, também depende do Brasil. Todo cuidado é pouco, quando a bandeira de quem nos hostiliza também tremula no nosso território. É isso, a conversa dos caras é uma máquina de propaganda imprimindo ideias nacionais dos Estados Unidos para o restante do mundo, que caracteriza imperialismo, soft power, né, nesse caso aí, no caso das ideias, tá, máquina de propaganda. Se colocando como os bonzinhos, como salvadores do mundo, a polícia do mundo. Um bando de lunático vai pra Paulista e apoia. E é isso aí, velho. Que ponto chegamos? Mas a esperança! A esperança, organize-se. Ponto final em mais um textão que, como você percebeu, se concentrou na repercussão desses inesperados elogios do Trump pro Lula. Aí a gente acabou não abordando muito os discursos que foram proferidos na Assembleia Geral da ONU. Essa tarefa fica pro finalzinho, que é uma cortesia dos apoiadores desse canal. Eles me mandam áudios, eu edito esses áudios e assim nasce o finalzinho. Isso aí é legal, hein? No dia que eu abri a parte de membro aqui, quando a gente bateu todas as metas certinho, então, a gente podia copiar o Álvaro, hein? Aí, Álvaro, vou te copiar. Mano, vou te copiar, cara. Tô te falando, hein? Tô te falando, tô avisando. Tô avisando. Você copiou quem? Vou copiar a cópia da cópia. É a cópia da cópia. Da cópia. Pode ter certeza. Também chamado de PS, do qual, aliás, você está convidadíssimo a participar. Você vai ouvir... Sabe que você está convidado também, você que está assistindo esse corte, você que está na live, a se inscrever no canal, a curtir. Tá vendo aí um quadradinho aí do lado, ó, com a minha mini carinha ali, ó. Um Pix. Você pinga o Pix pra mim, ajuda a manter o canal, melhorar a qualidade. Já começamos bem, né? Vocês podem ver que o negócio tá tudo muito bem feitinho aqui, né? Foi tudo muito bem pensado antes de começar. Mas aí tu pinga mais, cada vez ó, melhor. A gente vai numa espiral de crescência. Existe essa palavra? Um dia vamos descobrir. Ó a minha gata entrando ali na janela. Ah, não dá pra vocês verem. Oi, filha. Vem aqui falar oi para todos do YouTube. Já que você entrou miando. Ela é linda. Meu anjo. Várias vozes aí. Uma dessas pode vir a ser a sua. Dá uma olhada no comentário que está fixado ali no topo da caixa. Bora pro PS. Não dá para deixar de pensar sobre como, por que mecanismos o estadunidense elegeu esse cara e de novo. E por extensão, como nós elegemos algumas figuras, como nós elegemos esse parlamento que está disposto a sacrificar qualquer coisa pela própria blindagem, pela própria impunidade. É preciso repensar a nossa forma de comunicação. Eu tentei assistir, mas não deu. Não deu pra assistir esse cara falando. Eu não consigo assistir. Ele tem menos vocabulário em inglês do que eu. I know words, I have the best words. Trump mentiu na maior parte do discurso dele. Tá difícil. Não só mentiu como inventou a história. Até contabilizar a quantidade de mentiras dele. Eu construí a melhor economia na história do mundo. Temos a melhor economia desde o... Eles vão falar, ele fala também que nós temos o maior poderio. Pipipi, papapá. Meu irmão, tu chegou a ver aquele desfile da China? Se eles não têm mais que vocês, Estados Unidos,
Eles estão igual a vocês, Estados Unidos. Bote o rabinho entre as pernas e abaixe a cabeça para a gangue caramelo mundial. BRICS. A gangue dos cachorros caramelos. O início da história do mundo, mas dessa vez está, na verdade, muito maior e muito melhor, em números muito acima dos meus recordes no meu primeiro mandato. 4 da manhã, vou mostrar pra você a vida do americano. Esse carro aqui tá todo coberto porque a pessoa mora nesse carro, dorme aqui. Planet Fit. Isso não é novo, né? Isso daí existe desde quando os Estados Unidos é Estados Unidos. Gente morando no carro, romantização disso em filmes de Hollywood, que ganha até Oscar, né? Vamos lembrar daquele... Putz, faz uns 4 anos já, né? Esqueci o nome do filme. Gente, é difícil. A memória tá fraca, hein? Puta merda. Mas da moça lá que trabalha na Amazon, Parari, Pororó, enfim, ganha até Oscar falando disso. E isso não é novo. Isso é Estados Unidos sendo Estados Unidos, onde é mais barato. Você tem um carro do que morar numa casa. É mais barato morar num carro do que você ter uma casa. Proporcionalmente, com mais população de rua, né, porque mora no carro também, do que no Brasil com menos habitantes. Então, assim, bagulho lá tá louco, tá? Mora em torta. Isso aqui é uma academia que custa $10 por mês, $15 por mês. As pessoas, ó, tá vendo? Colocam aqui aquele bagulho no vidro pra dormir dentro do carro. Por quê? Logo aqui nesse estacionamento. Porque aqui custa $15 por mês e a pessoa vai lá tomar banho. E depois desse discurso, a gente escuta o Trump falando de si, falando pra si. Ele começa num discurso de autoelogio ali, um tanto distante da realidade. Caralho! O cara falou 100 vezes a palavra I, me. É aquele tipo de pessoa que você tá na festa, aí você tá falando lá, não sei, alguma coisa. Ai, você sabe entender que outro dia o fulano lá esqueceu a porra na roupa do varal, aí o fulano chega e fala: eu também esqueci minha roupa no varal, você não tá entendendo? Ontem. E destila ódio. O sujeito é absolutamente narcisista, isso aí eu acho que dá para afirmar sim. E a metade do que ele falou fosse verdade, ele não precisava ficar tanto tempo tentando convencer o resto do mundo, né, de suas qualidades. Eu sou muito bom em prever as coisas. A coisa mais interessante que se ouve é que o Trump estava certo, sobretudo. Você pode prever, Trump? Não. O vice do neoliberalismo entrando na sua... Consegue, Trump? Quem planta colhe, pai. Quem planta colhe. Tudo isso. E eu realmente... Aliás, como vai sua mão, Trump? Tá tudo bem? Como estão seus rins? Estive certo sobre tudo. E eu não acredito em nenhum minuto na química dele, muito menos na disposição dele conversar de uma forma a haver um entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos. E com relação à fala do Lula, ela foi muito importante, ela é muito importante, marca posição e uma posição que sim nos é concedida porque nós somos um país muito grande e temos a nossa representatividade. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Para mim, Lula fez bonito, honrando essa tradição brasileira de discursar em primeiro lugar na ONU, porque quando a ONU foi criada, era importante não privilegiar nenhum dos lados da Guerra Fria. E para isso precisava de alguém que fosse respeitado e que tivesse algo a dizer. E esse é o Brasil. Esse é o lugar do Brasil, o nosso papel no século XXI, o de promover o que é justo, o que é bom e de ser essa ponte para toda a humanidade. O século XXI
será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. Se o Lula for pro Salão Oval, eu quero ver ele se sair tão bem quanto o Mujica do Uruguai. Uma vez ele foi encontrar o Obama no Salão Oval, aí sentou lá, toda aquela pompa e circunstância tal, e meteu uma assim: ô Obama, o país de vocês aqui tem que aprender a falar espanhol, viu? O Obama regala o olho assim e ele emenda: e português também, viu, Obama? Sensacional essa cena. Tá num documentário sobre a vida do Mujica que Please, gringo, fale português. Você encontra na Netflix com muita facilidade. Chama El Pepe, Uma Vida Suprema. Dá uma olhada lá que você acha na Netflix. Você ali vai conhecer o Mujica assim por inteiro. Tem uma outra frase muito boa que ele diz pro entrevistador, que é alguma coisa como: é uma delícia entrar no banco com uma escopeta. Todo mundo te respeita. Isso vindo de um velhinho simpático que adorava cultivar flores. Que personalidade o nosso Pepe Mujica, que aliás foi homenageado pelo Lula nesse discurso aí da ONU em 2025. Acho que era isso que eu queria emendar, viu, gente? Isso e aquele pedido maroto que todo youtuber faz. Sabe qual? Já sabe, exatamente, eu já ia falar lá. Já sabe, né? Curtiu, se inscreveu, ativou o sininho, compartilhou, virou membro, mandou mensagem no chat, acompanhou, pingou o Pix, fez a vida da pessoa que tá gerando entretenimento pra você. Então faz tudo isso com a Airvro. Pra mim não precisa não. Mentira. Né? Se inscreve aí, por favor. Pô, só um cliquezinho. Valeu. Difícil, né? Pesa a mão, né? Pesa a mão um pouquinho do chat. Pesa a mão, pesa a mão. Pesa a mão, pesa a mão. Isso aí. Muito obrigado, seu corte, curte, se inscreva, compartilha, ativa o sininho aí. Bora, só que entra, hein? Fica esperto no canal aí que vai ter live toda semana. Tamo junto, tamo junto. Pra você que tá aqui, continua. Só 5 minutinhos. Já volto. Já volto! Entrou.